Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazar e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Nesse vídeo, muita informação sobre os quatro maiores aí, tá? Nós vamos falar da venda de Rodriguinho do São Paulo para um time aqui de São Paulo. Falaremos também da primeira contratação do Corinthians aí, reforçando a questão do transfer ban, que já foi pago. Vou explicar direitinho como fechou essa situação. Vamos falar aí de uma proposta milionária de um time inglês para Souza dos Santos. E também vamos falar da valorização do Vitor Roque aí, é o jogador mais caro aí das Américas, segundo o Observatório do Futebol. Vamos trazer esse valor, vamos trazer a lista ali dos 10 mais, falar um pouquinho do Estevão também e sobre o Palmeiras que fez jogo treino nesta quinta-feira. Então, vamos também trazer aqui uma situação sobre o impeachment lá no São Paulo, que vai rolar uma votação no dia 14, impeachment do Casares. Você vai saber direitinho aí que a defesa do Casares pediu mudança no critério de votação. O negócio começa a se enrolar cada vez mais, né? São as brechas jurídicas. E eu já peço para você deixar aquele like maroto, como diz meu filhão, e se inscrever no canal, porque tem muita informação do seu time de coração aqui agora no Quatro Maiores, tá bom? Então, vamos lá, sem delongas, trazer a primeira notícia. O impeachment lá no São Paulo foi pedido para dia 14 ser feita uma votação entre os conselheiros. 255 conselheiros para votar se o Casares será deposto ou não do cargo de presidente. Aí tem a questão do artigo 112, que diz que 2/3 dos conselheiros votando na derrubada do presidente são suficientes para aí mandar a votação para impeachment para os sócios do clube. Dessa forma, o que acontece? A defesa do Casares entrou pedindo para entrar com o artigo 55, onde são necessários 75% dos votos para que derrube o presidente. O Conselho está se reunindo e, aqui tudo indica, não acatará esse pedido da defesa por conta dos critérios que o artigo se deve, tá? Então, o artigo, segundo os conselheiros a ser usado, é o artigo de número 112, onde exige aí 2/3. Sendo assim, o que acontece? São 255 conselheiros. Se tiver 170 votos, o Casares fica afastado por 30 dias até que seja feita a votação com os sócios do clube, tá bom? Caso seja 75%, aí tem que conseguir 191 votos para conseguir derrubar aí o Casares por um mês até que seja feita a votação dos sócios do clube. E aí, nesses 30 dias, quem comanda o São Paulo? Quem comanda o São Paulo é esse cidadão que aparece aí na foto, né? É o vice-presidente Harry Massis Jr., né? Ele é vice-presidente atual aí do São Paulo. Ele que tem 80 anos, ele ficaria no lugar do Casares, certo? Dessa forma, nós seguimos com as informações aqui, porque o Corinthians está atrás de Alisson. O Corinthians está sondando o São Paulo e o Dorival Júnior gosta muito do volante. Aliás, o volante de 32 anos de São Paulo foi descoberto nessa posição em 2023 por Dorival Júnior, né? Que, aliás, fez com que o São Paulo chegasse ao primeiro campeonato da Copa do Brasil da sua história. O São Paulo, em princípio, rejeitou qualquer procura por Alisson. O São Paulo não pretende desfazer do jogador, mas o Dorival Júnior tem interesse. Vamos aguardar. Alisson segue treinando no São Paulo. Por falar em treinamento, o que acontece aí, né? Caleri mais o Lucas Moura estão treinando. E diz que estão voando aí, viu? Quem acompanhou o treino que foi aberto por 15 minutos nessa quinta-feira, disse que os dois atletas estão muito bem fisicamente e estão ali já buscando espaço no time titular. Não sabemos se jogarão ou não no jogo diante do Mirassol, na estreia no domingo agora, né? No dia 8. O campeonato, dia 8 não, que é isso, dia 11, né? Não sabemos ainda se Caleri ou Lucas estarão em campo de cara, mas muito provavelmente devem entrar durante a partida. Enzo Dias está fora, ele fez ali uma operação de hérnia inguinal, está fora.
O Luan também está fora, ele que operou o adutor. E o André Silva, mais o Rael Francisco, eles estão fora aí porque não se recuperaram ainda totalmente de suas contusões. O Rayan até foi feito cirurgia, no caso do André Silva não, foi feito um tratamento ali conservador, mas que não surtiu resultado ainda para o André Silva. Especula-se até uma possibilidade de ser feita ali uma cirurgia no André Silva depois de tanto tempo. Foi perda de tempo? Será? E aí, vamos falar aqui do Rodriguinho. O Rodriguinho, ele estava no São Paulo aí, e no ano de 2025, ele fez 28 jogos com a camisa do São Paulo. Tá? E ele fez 13 jogos como titular, um gol e duas assistências. Contudo, apesar de ter treinado na quinta-feira, houve uma negociação entre São Paulo e Rodriguinho, que provavelmente na sexta-feira será oficializada, porque ele passará por exames médicos e não fará mais parte do São Paulo. O valor da negociação não foi dito qual será o valor da negociação, porque é certo que o São Paulo tem 90% de passe do jogador e os outros 10% são do seu empresário e do jogador. Dessa forma, o São Paulo deve estar perdendo uma das joias da base que teria contrato até o final do ano e já no meio do ano poderia assinar um pré-acordo e sair do São Paulo de graça. Então, de certa forma, já que não chegou a um acordo de renovação, melhor para o São Paulo que tenha vendido ele nesse momento. O São Paulo que, aliás, negocia com o zagueiro Dória, tá? Matheus Dória, ele que já jogou pelo São Paulo em 2015, está indo no Atlas do México, né? O Atlas tem uma dívida para com ele, ele está disposto a abrir mão dessa dívida para ser dispensado do clube e jogar no São Paulo, aí, jogador de 31 anos, quando esteve no São Paulo em 2015, fez 18 jogos e 2 gols, é um zagueiro canhoto, o São Paulo procura um zagueiro canhoto para estar aí na posição que o Sabino tem jogado ultimamente. Caso o Sabino não esteja, o São Paulo terá mais um zagueiro canhoto para a posição, mas ainda não é nada definido. Vamos aguardar se o jogador consegue ou não a dispensa do Atlas e também o Internacional do Rio Grande do Sul. Ele tem o desejo por esse jogador, então pode ser aí uma pedra no sapato do São Paulo. Agora vamos às informações do Corinthians. O Garro, ele fez uma cirurgia do punho, tá, gente? Ele no dia 21 de dezembro, no jogo contra o Vasco, machucou o punho, teve uma fratura no osso escafoide do punho esquerdo e ficará fora por 21 dias. Isso tira aí da estreia do Paulista até da estreia do Brasileiro. O Corinthians espera contar com o jogador no dia 1º de fevereiro para enfrentar quem? O Flamengo pela Supercopa Rei. Mas o Corinthians tem mais novidades, né? O Corinthians emprestou o zagueiro Félix Torres ao Internacional por um ano. Os valores também não foram divulgados. O que foi divulgado é que tem uma cláusula de compra obrigatória caso o Félix Torres chegue aí ao número de jogos e de atuação necessário para que seja comprado. Ele que foi comprado por 6,2 milhões de dólares, provavelmente o Corinthians deve estar tentando reembolsar o valor, caso as metas sejam alcançadas. Muito provavelmente será esse valor recebido, até porque o Corinthians finalmente, né, pagou o transferban ao Santos Laguna. O Santos Laguna queria uma correção, o valor passava dos 41 milhões de reais, mas o Corinthians fechou um negócio em 33,4 milhões de reais que foram pagos ao Santos Laguna. E agora o Corinthians espera abaixo do transferban junto à FIFA. E claro que o Corinthians também tinha a questão do Matias Rojas. O Corinthians já acertou metade do valor, a outra metade será paga em fevereiro. Também foi feito esse acordo. E para o Corinthians não entrar no transferban, tem que pagar essas contas. O Corinthians ainda tem outras dívidas que estão rolando no conselho lá da FIFA, mas por enquanto as mais pesadas o Corinthians finalmente acertou. E o Corinthians, além disso, depositou a parcela, né, daquela questão que do acordo da CNB, que a CBF havia aí feito tipo um transferban, impedindo o Corinthians de fazer contratações até internas. Então o Corinthians se antecipou de uma dívida de 7 milhões de reais, que seria paga 17
de janeiro, já pagou e a CBF já liberou o Corinthians para transações internamente também. Com isso, o Corinthians já se acertou com quem? Com Gabriel Paulista, jogador de 35 anos, zagueiro, que se intitula corintiano, né? Já pôs a camisa do Corinthians ali, está com a Marinha, já escreveu partiu e está vindo se apresentar ao Corinthians para fazer exame médico e assinar o contrato. Ele que jogou no Villarreal, no Valência, no Atlético de Madrid da Espanha, além do Arsenal da Inglaterra, né? Que fez ali muito sucesso no Arsenal, na época que jogou no Arsenal, e ele jogou agora por último no Besiktas, onde fez 17 jogos. O zagueiro se diz pronto e preparado para chegar e tomar ali uma das camisas da zaga. Vamos ver aí como é que o Gabriel Paulista se apresenta aí no Corinthians, Corinthians que agora já pode contratar, né? E o Corinthians perdeu aí na disputa o volante Maicon, tá? O volante Maicon que fez 248 jogos pelo Corinthians, com 18 gols, foi campeão paulista em 17, 18 e 25, além do Brasileiro de 2017 e a Copa do Brasil de 2025. Ele tinha tudo acertado com o Corinthians, mas por 2 anos. O Atlético ofereceu um contrato de 3 anos, e aí o Corinthians igualou nessa questão do contrato de 3 anos, as propostas ficaram iguais. O Shakhtar falou para o Lante, você resolve, você quer ir para o Atlético Mineiro ou continuar no Corinthians? O Michael resolveu ir para o Atlético Mineiro porque se sentiu desprestigiado, porque o Corinthians demorou muito a resolver a questão e com essas questões aí financeiras, o Michael preferiu ir para um porto seguro que no momento, segundo ele, é o Atlético Mineiro. Agora as notícias do Santos. O Santos, como nós falamos aqui, tinha acertado com o Neymar a renovação e ela foi oficializada aí no bid da CBF, né? A foto aí do contrato do Neymar, mais um ano, fica até o final de 2026. O craque da Vila, que terá o Gabigol ao lado dele, como nós trouxemos aqui em outras matérias. O Santos segue se reforçando, mas tem uma joia que apareceu aí na base do Santos. Ele já tinha feito jogos com o Vojvoda no ano passado. Nós estamos falando de quem? Do Matheus Xavier, artilheiro da Copinha, com 4 gols. Ele fez os 2 gols do Santos sobre o União Cacoalense. E já o Santos se classificou aí nessa questão da Copinha para a próxima fase. Matheus Xavier promete, é uma das revelações da garotada da Vila. E por falar em revelação, nós temos quem lá? O lateral esquerdo Souza vem se destacando, né? Teve muito bem no fim do ano. Ele recebeu aí uma proposta do Tottenham de 13 milhões de euros. O Santos quer 17 milhões de euros, que dá algo perto de 94,4 milhões de reais. Porém, o Santos parece que vai aceitar aí uma oferta de 15 milhões e o Souza não deve nem estrear no Paulistão. O Santos que agora quer capitalizar, né? Uma vez que já fez o acordo aí com o Gabigol, quer trazer novos jogadores, está interessado no Rony do Atlético Mineiro também, para fortalecer o ataque. O Santos vem se ajeitando. O Santos, que aliás recusou uma proposta do Flamengo para o Brasão. O Santos diz que para o mercado interno só vende pela multa, apesar de querer levantar dinheiro. Essa questão da venda do Souza pode ajudar em segurar o Brasão, porque aí o Santos não ficaria em desespero para vender mais algum jogador aí nessa janela de janeiro. O Souza, que é um grande jogador, um grande lateral esquerdo, apenas 19 anos, vai fazer falta ao Santos, mas ali tem Escobar e tem o jovem Vinícius Lira também, que vem jogando aí na lateral esquerda, tendo oportunidade, certamente ficará no banco, mais uma das promessas do Peixe para ocupar ali o lugar do Souza, que deve estar partindo para a Inglaterra. Agora, vamos falar do Palmeiras, né? Palmeiras, nessa quinta-feira, fez um jogo treino com o Desportivo Brasil, venceu por 5-2, gols do Riquelme, Felipe, do Larson, do Facundo Torres, do Maurício e do Ramon Souza. E, curiosamente, já teve a estreia do Marlon, né? O Marlon, que deu aí uma entrevista coletiva, que nós vamos deixar aí para o amigo do canal no card, né? Ver esse ladinho aqui, depois que você terminar o nosso vídeo, você pode vir no card e acompanhar como é que foi a coletiva do Marlon. Ele
que diz que está pronto e quer ser titular aí, começar o Paulista, diz que está fisicamente bem, só depende do Abel Ferreira. Que o Abel decidir, ele estará pronto. Ele que deu entrevista ali ao lado da Leila Pereira, é um dos reforços do Palmeiras por enquanto. Palmeiras que, aliás, teve aí a boa notícia, né? Que o jogador Vitor Roque foi considerado o 46º colocado aí na posição dos jogadores mais valorizados do mundo, né? Ele é um de maior valor na América, tá? Ele que tem aí uma posição no valor aí de 536 milhões de reais, 84 milhões de euros. Ele foi comprado pelo Palmeiras junto ao Barcelona por 24 milhões de euros. Dessa forma, o Palmeiras aí já teve uma valorização de 60 milhões de euros pelo jogador, caso ele seja levado para o futebol europeu. E quem decidiu isso daí, né? É o pessoal lá do Centro Internacional de Estudos de Esporte, o pessoal do Observatório do Futebol, certo? E aí, esse pessoal fez essa lista com o ranking dos 100 mais, e o brasileiro mais valorizado, como eu disse, é o Vitor Roque, aqui no mercado interno, né? Porque no mundo é mais um jogador que foi no Palmeiras, mas que hoje está no Chelsea, que lidera entre os brasileiros o jogador mais valorizado do mundo. É claro que nós estamos falando dele, né? O Estevão, que saiu por 65 milhões de euros para o Chelsea, foi no meio do ano para o Chelsea agora, já vale 118,9 milhões de euros, tá? Então, dessa forma, ele ocupa a 16ª posição. Para se ter ideia, hoje ele vale 739 milhões de reais. Ele deixou alguns jogadores para trás aí, dentre eles João Pedro, parceiro lá no Chelsea, que tem o 24º lugar, uma avaliação de 100,5 milhões de euros. O Savinha, 34º lugar, com 91,5 milhões de euros. O Vini Júnior, 38º lugar, com uma avaliação em 90,3 milhões de euros. É grana para não botar defeito. E sabemos que se o Estevão for vendido, o Palmeiras ainda tem uma porcentagem ali da mais-valia de 20%. Então, se ele já quase dobrou o preço, o Palmeiras ficaria com 20% dessa diferença entre o preço vendido e o preço que ele foi comprado. Será mais uma grande verba para o Palmeiras, que faz uma grande administração em relação aos seus jogadores e suas vendas. Lembrando que o Palmeiras ficou bastante chateado aí, porque ficou sabendo que o goleiro Everton está em negociações com o Grêmio por fora. Lembre que o Everton tem contrato até o fim de 2026. Certamente será chamado para bater um papo com o diretor de futebol para saber da sua situação. Desde que chegou aí o Carlos Miguel, ele se machucou, o Carlos Miguel pegou ali a titularidade e parece que nos treinos o Abel deve estar confiando no Carlos Miguel, porque para o Everton tomar uma posição dessa, muito provavelmente deve ser o banco do Carlos Miguel no seu último ano de Palmeiras, e aí ele deve estar tentando ir para um lugar onde continuará sendo titular. Eu não acho nada difícil que isso aconteça, que o Everton acabe seguindo para o Grêmio nesse ano de 2026. Vamos aguardar. E aí, o que você achou? O Corinthians finalmente pagou o transferban? Você gostou do nome de Gabriel Paulista? No caso do São Paulo, você curtiu aí que ele não quis vender o Alisson para o Corinthians? Está atrás do jogador Dória, um zagueiro. Você acha que essa é a posição que o São Paulo precisa? E o Santos oficializou Neymar, mas o valor pelo garoto Souza, lateral esquerdo, é uma boa? Não é? Comenta aí o que você acha. E sobre o Vitor Roque, você acha que esse é o valor dele mesmo? Vale mais? Vale menos? Não é para tanto? Comenta com a gente. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão. Se inscreva no canal e acione o sininho de notificações, porque isso ajuda muito o nosso canal. Valeu, um grande abraço, até mais!